Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial que a gente traz cor, luz, vida, sentido aos nossos movimentos e inspiradas no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, nós vamos fazer o nosso acordar de hoje. A gente durante a semana vem falando, da importância da gente quebrar o hábito de ser a gente mesma. Por quê? Porque a gente vai entrando naquela vida do automático e a gente vai muitas vezes se perdendo de quem a gente é. Então, para que a gente realize os nossos sonhos, para que a gente realmente entre naquele lugar do agora vai, mas vai mesmo, eu vou fazer acontecer, é importante que a gente quebre alguns hábitos, porque os hábitos que a gente vive hoje trazem para nós os resultados que temos hoje. Se a gente deseja viver uma nova vida, realizar os nossos sonhos, a gente vai precisar se tornar essa pessoa. E para se tornar essa pessoa, preparada para viver o sonho, a gente vai precisar criar novos hábitos. Se eu vou criar novos hábitos, eu preciso deixar novos hábitos, quebrar novos hábitos, tá? Então, que a gente possa quebrar o hábito de ser a gente mesma e reconstruir a mente para ela criar o nosso novo eu. Bom dia, Angel. Bom dia, Paty. Bom dia, Flavinha. Coisa linda vocês por aqui. Que saudade de vocês, Flavinha. Muito bom você por aqui. Vamos lá, ó. Olha só que potência o que a gente vai fazer de crescer hoje. Hoje a gente vai falar sobre o que eu mais trabalho aqui com vocês, que é o que eu acredito, que é o que eu vivo, que é o que eu me questiono o tempo todo. É assim, nós viemos para essa vida saudáveis. A gente veio no corpo físico saudável, a gente veio emocionalmente saudáveis, nós viemos do amor e da alegria, nossas fontes de emoção. Nós viemos sem crenças, limpinhos de crenças, então com uma mentalidade ali toda maravilhosa, e a gente veio super conectado com a nossa espiritualidade, com o nosso eu, com a nossa essência. Então a gente chegou aqui nessa vida saudável. Ao longo do caminho a gente adoeceu. Algumas de nós aí estressadas, cansadas, com problemas físicos detectados, com problemas emocionais acontecendo, sentindo aquele vazio existencial da sua desconexão com você mesma, com a sua espiritualidade. Então, ao longo da vida, cada uma foi se perdendo em um lugar, às vezes em todos os lugares. Enfim, eu gabaritei os 4 lá em 2019. Então, eu estava infértil, não conseguia engravidar. Aí eu descobri, através da infertilidade, que eu também vivia uma infertilidade emocional de mim. Então eu tava para os outros muito bem, para mim péssima. Aí eu tava com uma mentalidade completamente doente, porque eu encontrava problema para tudo. E um vazio existencial totalmente desconectada de mim. Fazia uma oração no automático antes de dormir e acreditava que eu tava super conectada. Só que não, Aí o que acontece? A gente hoje vai falar de uma página do livro que traz algo precioso que é: se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, eles também podem nos deixar saudáveis. Então, vamos entender como é que isso acontece. Bom dia, Vivi. Bom dia, Raquel. Coisa linda vocês aqui. Então, digamos que uma pessoa teve uma experiência em um breve período de tempo que a deixou ressentida. Então, vai se colocando aí na cena. Imagina você vivendo uma situação que causou em você ressentimento. A emoção ressentimento, tá? Como resultado... Ixi, espera aí só um pouquinho. Pronto.
Aqui, ó. Como resultado das reações inconscientes a essas ocorrências que aconteceram que te deixaram ressentidas, a gente começa a guardar dentro de nós a amargura pela situação que aconteceu. Eu fiquei ressentida e guardei dentro de mim a amargura. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundam as suas células, ou seja, elas tomam conta das suas células. O nosso corpo, ele é 70% água. As nossas células são 70% água. As águas vibram. Tem um estudo do Masaru Emoto, tem até dentro da Vila, lá no nosso BBF, falando disso, logo que você entra. O quanto que as nossas células, elas vibram, né, através da água, e elas começam a responder tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, imagina você, passou por uma situação que te causou ressentimento. Esse ressentimento, eu fico ressentindo a todo momento aquela emoção, aquela amargura dentro de mim. Quando eu tô nesse lugar, não sou só eu que tô nesse lugar, eu sou feita o quê? Né? Eu sou um conjunto de células. Todas essas células estão no mesmo lugar. E todos os nossos órgãos, que são feitos de células, estão no mesmo lugar. Então, a nossa cabeça tá lá, ressentindo, sentindo amargura. O nosso útero tá lá, ressentindo, sentindo amargura. O nosso coração tá lá, o nosso pulmão, e por aí vai. O nosso corpo inteiro está ressentindo. Agora imagina como que é, né? Vamos visualizar a emoção ressentimento. Se ela fosse uma carinha, ela seria uma carinha feliz? Ai, tô ressentida, uhul, que maravilha, como eu adoro estar nesse lugar. Não, não seria. Ela seria o quê? Ela seria algo mais fechado, mais tenso. Imagina você ficar o dia inteiro assim com o seu rosto, ó. É desse jeito que fica cada célula do seu corpo quando você está vivendo uma emoção baixa. A nossa pelve toda travada, a gente não consegue nem rebolar. Tudo travado, é isso aí, Raquel. Quadril travado, pelve travada. Aí a gente não consegue ter libido, ter prazer pela vida, ter bons pensamentos. Tá tudo travado. Deixa eu ver aqui. Isso é muito sério. Já vi até médicos dizerem que tem fé se recupera, que quem tem fé se recupera mais rápido. Acreditar na cura sempre. Exato. É acreditar e fazer a nossa parte, né? Eu tenho fé. Ah, você tem fé? Aí acontece alguma coisa ali, algum desafio, a pessoa já vai lá para baixo. A fé dela já vai lá pro pé. Não, a fé, inclusive, ela vem... você mostra que você tem fé nos momentos de desafio, né? Então, é fazendo o nosso movimento. Mas vamos voltar aqui para essa questão, para que vocês comecem a entender de uma forma mais ilustrativa, aí vocês fazendo com vocês o movimento, o quanto que o nosso corpo responde. Imagina você ficar um dia inteiro com essa cara fechada. Meu, só de eu fazer assim, já começa a travar tudo aqui. Vai dar meia hora, você vai estar com a sua cabeça bombando de dor. Você vai estar com o seu corpo todo travado. Você vai estar com os seus pensamentos, a sua capacidade de solucionar problema travada, tudo travado. Então, vamos lá. Cadê? Ao longo das semanas, a emoção, né, que é a emoção aqui que a gente está falando do ressentimento, ela se transformou, né, na amargura, que continuou por meses e virou um temperamento dentro de nós, que foi se sustentando durante anos e formou um forte traço de personalidade chamada ressentimento. De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento
melhor do que a mente consciente. Eu no consciente não consigo, né, reconhecer tanto esse ressentimento quanto o meu corpo reconhece. Porque o meu corpo, ele não é só consciente, ele também é inconsciente. Inclusive, ele é muito mais inconsciente do que consciente. Ainda mais nós nos dias de hoje, completamente desconectadas de nós, não conversamos com o nosso corpo, não damos amor para o nosso corpo, não falamos com as nossas emoções, não nos permitimos sentar para escrever o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. A gente está passando por alguma questão, tá lá com a emoção tomando conta da gente, a gente está passando por cima dela, igual um trator, e tudo isso, a gente conscientemente acredita que está resolvido, mas inconscientemente tá tudo acumulado, somatizado, é o que eu chamo de somatizar. Fica somatizado, um ressentimento hoje, mais um ressentimento amanhã, mais um ressentimento depois de amanhã, mais outro. E é esse conjunto de emoções somatizadas, eles vão ou adoecer o seu corpo, se forem emoções baixas, ou começar a trazer o seu corpo para um estado de saúde, um estado saudável, se forem emoções altas, tá? Então, a gente precisa entender que a gente somatiza emoções. E a gente somatiza tanto as emoções baixas quanto as emoções altas. Depende do nosso estado de vibração, do que a gente está fazendo, os movimentos conscientes que a gente faz para sair do lugar que não tá legal. Mas a grande maioria das pessoas não sabe disso. Então elas ficam aonde? Na vibração baixa. E aí o que acontece? De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento melhor do que a mente consciente, pois a pessoa permaneceu em um ciclo de pensamento e sentimento, de sentimento e pensamento há anos a fio. Então ela ficou naquele lugar por muito tempo. Vem a memória da situação, dá-lhe ressentimento. Alguém faz alguma coisa parecida com o que ela sentiu lá, dá-lhe ressentimento. Ela volta toda hora para aquele lugar e vive naquele modo. E vizinhas, isso é muito sério. A gente vive nesse lugar por muitos anos. Então, vamos lá. Enquanto a pessoa tá lá agarrada nesse ressentimento, o seu corpo reagirá como se ainda estivesse vivenciando os eventos de um passado distante que inicialmente levaram ela a acolher essa emoção ressentimento. Então, toda vez que acontece alguma coisa que te chateia, você volta lá naquela situação e você resgata aquela emoção e vive mais daquilo, e vive mais daquilo, e vive mais daquilo. E o nosso corpo vai cansando de estar nesse lugar. Sendo assim, é possível que quando a pessoa desmemorize a emoção do ressentimento contínuo, que o seu corpo fique livre dessa escravidão emocional. Então, se você decide e fala, gente, eu tô vivendo num lugar de escravidão emocional, isso tá travando o meu corpo, isso tá me adoecendo, isso tá adoecendo a minha saúde, as minhas relações, o meu financeiro, a minha vida. Eu escolho começar a fazer diferente. Quando a pessoa escolhe começar a fazer diferente e começa a fazer diferente, ela consegue sim, ao longo de um processo, se libertar dessa escravidão emocional. Mas lembra, foi um processo você se tornar escrava, né? Porque aconteceu uma vez e você foi repetindo ao longo de anos. Aí chega na terapia, na vila, onde for, e quer resolver a situação em um mês, em uma semana. Gente, não vai. Você viveu 40, 50, 60 anos de um jeito. Vai precisar, sim, viver um processo, passar por um processo para sair desse lugar. A pessoa que engordou 30 quilos
ela não vai em um mês eliminar 30 quilos. E se eliminar, vai eliminar de uma forma completamente errada que vai adoecer mais ela do que ela já tá doente. Então é um processo. E a gente precisa, enquanto adulta, aprender a viver os nossos processos. Deixa eu ver aqui. Criamos ressentimento e o outro muitas vezes não sabe. O outro não tá nem aí. Não sabe, não sente nada, mas a gente fica contaminando o nosso sentimento e corpo. Incrível como o nosso corpo cria memórias. O melhor é nutrir memória boa. É exatamente isso. E assim, vamos para a realidade, tá? O fato aconteceu, né? Ele foi legal, ele não foi legal, ele foi completamente desconfortável, ele doeu em mim. Mas a gente tem duas alternativas, ou ficar nesse lugar adoecendo o nosso corpo, ou pegar e falar, tá bom, o que é que eu aprendo com essa situação? O que essa situação me trouxe para que eu trabalhe a aceitação de que eu tô tirando os meus aprendizados para que eu não viva mais isso? Porque toda vez que você lembra, que você ressente, você volta no mesmo lugar, como se você estivesse revivendo a mesma situação. A pessoa nem tá aí para te machucar mais, você mesma que tá escolhendo ficar se machucando, ressentindo. E tá lá colocando a culpa na pessoa. A pessoa foi só um ator, uma atriz na sua vida para você curar alguma coisa que a sua essência precisa. Então vamos lá. Tá fazendo sentido? Vamos colocando o joaninha aí se tá fazendo sentido. Digamos que a pessoa começou a pensar em sentir de outros modos. À medida que ela foi migrando para esse novo estado, o corpo dela foi sinalizando um estado emocional mais elevado. Quando o corpo começa a sinalizar um estado emocional mais elevado, as células que se refazem a cada 90 dias, elas começam a mudar a vibração delas. Quando as células vão refazendo num estado diferente, aquele órgão, aquela dor, aquela doença, ela começa a ser transmutada. O órgão começa a voltar durante um processo no seu estado original. Só que assim, ele demorou anos para adoecer. Não vai ser em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses que ele vai se refazer. Então a gente precisa ser constante, consistente, coerente com esse movimento de começar a escolher, enxergar a vida, as situações no lugar de aprendizado, de aceitação. O que é que eu aprendo com isso? Tire os aprendizados. Quanto mais você conseguir olhar para situações que te incomodam e entender o que isso me incomoda, o que isso está me ensinando sobre mim, o que eu preciso aprender com isso. Quanto mais a gente entender o poder desse movimento, mais inteligência emocional a gente ganha em lidar com as situações, com os desafios, e mais saúde a gente traz para o nosso corpo físico, uma mentalidade mais saudável para lidar com os desafios, para encontrar solução, uma emoção mais alta, a aceitação vibra super alto. A aceitação tá ali, ó, com o amor, com a alegria, que são os nossos estados originais de emoções. Quanto mais eu vibro alto, mais eu tô conectada com o universo. Porque o universo é a vibração alta, vibração de paz, de amor, de alegria, de infinitas possibilidades. Quando eu tô ali, né, na amargura, eu só tenho uma possibilidade. Toda hora eu sinto amargura, a vida é ruim, as coisas não acontecem, porque nada evolui, porque tá sempre igual. Não, quem não evolui, quem tá sempre igual, quem tá na amargura é você, não é a vida, não são as pessoas.
Entende? Então, assim, aí ele coloca aqui: acabei de descrever em um termo simples o que acontece com uma pessoa, por exemplo, que superou um câncer. Então, ela passou por esse estado, porque o câncer, por exemplo, ele são mágoas guardadas dentro de nós. Então, é o acúmulo de mágoas, de ressentimentos. Mágoas é o quê? Mágoas, águas. Então, são águas sujas paradas dentro de nós. Não tá no outro, tá em nós. A gente precisa resolver. Eu preciso tirar essa mágoa, essa água parada. A água parada vira lodo, vira uma água ruim, má água. Tá? E aí, o que a gente precisa? Sair desse estado que a gente se colocou. Ah, mas foi outro. Não, não foi o outro. O outro tá te dando a oportunidade de você sair daí. Foi você. Ele já nem tá mais na sua vida faz 30 anos. E você continua aí ressentindo o que aconteceu. Eu sei que não é fácil, não é gostosinho, é desafiador olhar pra isso. Eu passei por uma situação desafiadora lá com os meus 6 anos, que me deixou super mal, enfim, enquanto criança, criou várias crenças de eu ser burra, de eu ser insuficiente. E eu precisei olhar para isso por muito tempo, porque uma única situação, pessoas feridas ferem, e eu peguei ali uma pessoa ferida, né? Em uma única situação, onde eu não sabia lidar com aquilo e eu não tinha ninguém para me proteger na hora, me causou uma grande dor e grandes traumas, paralisações. Mas quando eu entendi isso, eu perguntei pra mim, eu escolho ficar toda hora relembrando daquilo, ressentindo aquilo, guardando aquilo dentro de mim, ou ficar me contando historinha que eu não vou, que eu não faço, que eu não aconteço por causa que aconteceu tal coisa, eu fui chamada de burra, ou eu escolho pegar aquela situação, transformar em potência e mostrar o quão inteligente, o quão maravilhosa, o quão foda eu me tornei. Eu escolho superar. Eu não vou ficar morando naquele lugar onde eu tinha 6 anos. Além de me adoecer, vai me deixar numa vida escassa. Eu vim para viver uma vida próspera. O universo, a natureza me mostra prosperidade. Eu sou da natureza. Se eu escolher viver escassa, doente, eu tô sendo incoerente. Então vamos lá, vamos tirar nossa cartinha de hoje. Traz, Joaninha, se valeu o nosso acordar. Vamos ver o que vai vir. O apego nos impede de ver o novo. Abra-se para a mudança. A inércia gera dor e sofrimento. Caraca, universo! Essa semana ele tá caprichando. Ele tá trazendo as mensagens extremamente alinhadas com o que a gente tá falando. Então, vizinhas, já deu, né? A gente já aprendeu com tudo aquilo que a gente se apegou, colocou aqui embaixo do braço e carregou como um bichinho de estimação amável durante toda uma vida. Agora vamos aprender com isso, desapegar para o novo poder chegar. Vamos realmente viver um 2026 que a gente para de se contar historinha e faz a vida acontecer e faz os nossos sonhos se realizarem? Já foi pago, já deu. Vamos viver a vida da melhor forma, na nossa maior e melhor potência, saúde, energia. Então eu desejo a vocês uma quinta-feira abençoada. Amanhã, 8h08 da manhã, nós estamos aqui novamente para o nosso acordar. E amanhã vai ser o último acordar do ano, tá? Aí depois a gente volta na primeira segunda-feira de janeiro. E eu espero todas vocês pra gente encerrar o nosso acordar de 2025 juntas. Foram mais de 200, quase 300 acordar aqui fazendo para vocês esse ano. E para mim foi uma experiência incrível poder contribuir com vocês dessa forma, poder viver as nossas trocas e poder aprender com vocês. Então amanhã a gente encerra o nosso ciclo de 2025 do acordar.
E isso, tragam aí a Raquel falando, traz uma taça linda pra gente poder brindar junto o nosso encerramento de 2025, tá bom? Receba, essa semana o fogo foi maravilhoso, de tanto que queimei papel. Adoro, é sobre isso. Vizinhas sabem tudo, coisa maravilhosa. Um beijo no coração de vocês, amanhã a gente tá aqui novamente.